Com ele, Fábio Fares, grande Fábio, especialista em análise macro da Quantsat, chegando aqui na nossa programação. Como sempre, um prazer falar contigo, Fábio. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite de novo. Um prazer sempre meu de estar aqui para a gente bater um papo às quintas-feiras sobre esse mercado maluco, né? Estamos na fase do mercado maluco agora. Exatamente. Fábio, são vários pontos, né, para a gente refletir aqui, mas fiz questão até da Débora trazer aí o giro mercado internacional para a gente ver, já era o esperado, né, que as bolsas cairiam depois desse CPI, né, vindo aí acima do que estava toda a expectativa. A pergunta mais difícil é, né, até quando, né, o Banco Central vai aumentar juros e a inflação não vai arrefecer aí? O que deve acontecer? Qual que é a tua leitura em relação a esse desafio econômico que os Estados Unidos têm enfrentado? Sobe juros, mas a inflação permanece ali. Para a gente que é brasileiro, e eu moro aqui há quase 10 anos, né? A gente que é brasileiro, a gente está acostumado a, quando começa a ter inflação, a gente sabe os próximos passos, porque a gente viveu isso, né? Desde que eu me dou por criança, eu lembro meu pai chegando do trabalho na década de 80 e a diversão era entrar no carro e ir para o posto de gasolina, porque a bomba ia virar meia-noite. O americano, ele, querendo ou não, desde a década de 70, não sabe o que é inflação. Eu morei aqui de 2006 a 2008, na pré-crise da Lehman, onde a gente estava com o mercado em abundância, economia aquecida, e você via até uma certa soberba deles em relação a dinheiro. O americano já vive alavancado, ele já vive endividado, ele tem os hábitos de consumo dele, reloginho, eu vou viajar, eu tenho minha casa, tenho meu carro, o crédito é abundante. Então agora eles estão aprendendo que não. O crédito não é tão abundante, porque o crédito pode ser abundante, mas ele é caro hoje em dia. A minha casa já não vale aquilo que valia, e se eu quiser pegar um dinheiro em cima dela refinanciando, porque casa aqui é equity, eu vou dobrar o custo da minha prestação, porque os juros subiu 100% entre o Covid, que eu financiei a casa a 3, e agora que está 6 e pouco, em alguns lugares já está até 7 a taxa de financiamento. A minha poupança, que é minha previdência, que é meu 401k dos americanos, está tomando quase 30% na cabeça, porque é bonds, é renda fixa e renda variável. E renda fixa aqui, por causa da alta dos juros, estão destruídas. O americano está perdido. Só que eu acho que o grande problema nessa história não é o povo, é o Banco Central, que demorou, que veio com o discurso do transitório, agora talvez seja um transitório permanente, agora é permanente, para agora falar, vamos entrar em recessão. Faltou confiança, passar confiança do tipo, a gente vai resolver o problema. E a impressão que o americano, não estou falando do mercado, estou falando do americano normal, o cidadão por que está demorando tanto para resolver o problema? Porque a gasolina caiu. Eu converso muito com o Cabral no dia a dia, e eu falo para ele, a gente tem um posto de gasolina aqui, na esquina de casa. A gasolina foi de 5,28 no pior momento, já está 3,05, 3,15, dependendo do dia. Então, assim, a queda na gasolina já foi muito grande, só que o resto não cai. O supermercado continua alto, o aluguel continua alto, o seguro de saúde está alto, os remédios estão altos. Então, o americano, ele entendia que a gasolina caindo, tudo ia cair. E não está caindo. Ele fala assim, peraí, mas por que não está caindo? Porque a inflação, infelizmente, ela já se enraizou em algumas coisas. A gente está vivendo nos Estados Unidos o que a gente vivia no Brasil da inércia, né? A inflação já está aqui e a gente vê pelo número de ontem do PPI que ela vai continuar, hoje o CPI confirmou, e agora é esperar o tio Fed. Você vai levar os juros para onde? E até quando? Agora o problema, Paula, só para finalizar, não é os juros chegar a 5, 5,5 e ficar lá. O problema é quanto tempo a gente vai ficar com os juros altos, porque a impressão que a gente tem aqui é que essa inflação ela vai continuar teimosamente alta por um longo período. Ela pode parar de subir, mas cair de verdade para a meta, que é 2%, vai ser uma longa jornada, entendeu? Exatamente. Eu vou trazer o Cabral aqui para a nossa conversa também, já que você falou que você fala muito com o Cabral, tá ele aqui de novo, né, para vocês continuarem esse papo, mas só realmente reforçando essa questão que você falou, caiu exatamente o combustível, mas eu vi ali, que eu acho que
tom bem ruim desse CPI veio no núcleo, né? Porque o núcleo, quando exclui alimentos e energia, esperava uma desaceleração de 0,6 para 0,4 e veio o 0,6, repetindo o valor do mês anterior, né? Então a gente também vê aí um ponto bem desafiador aí, principalmente para o Fed, para tentar conter essa questão. Mas vamos lá, Cabral, fica à vontade, já que vocês se falam muito aí. Fala, pô, hoje eu assisti a live dele, eu já dei uma dica pra eles. Ah, é? É, no dia na hora da live, os 4 fecham a câmera. Vai bombar a live dos caras, irmão. Mas não querem, ficou os 4 com a câmera aberta, dando isso. Você viu que ele cortou o cabelo hoje, né, Fábio? Fez a barba. Tá com roupa passada. Eu vou receber um prêmio aí. Paula, você precisa convidar ele para explica para ele que é domingo à tarde é o dia de cuidar do visual, para já começar a segunda bem, né? O cara vai me aparecer na quarta-feira, quinta-feira de manhã arrumado. É porque ontem foi feriado aqui no Brasil e ele confundiu. Hoje ele tá com a sensação de que é segunda, entendeu? Não, é que eu fui eleito em 4 turmas o melhor professor e eu vou receber 4 prêmios. Aí eu cortei o cabelo e fiz a barba aí, entendeu? Temos que fazer uma auditoria então nessa votação. 3, 4 prêmios, um do lado do outro, assim. Então, você foi eleito o melhor professor das 4 turmas. Precisamos avaliar esses alunos, mas só tudo que bem. Eu ferro aluno do mesmo jeito, maluco. Não adianta babar que é fumo se não souber. Eu sabia que alguma coisa tinha pra ele estar com a roupa passada. Não, sabe o que acontece, não, a roupa Fábio? não tá passada. Ele vem não aqui, tá passada. Ele vinha aqui com pijama praticamente. Não, mas assim tá a passada. roupa está esticada no corpo porque eu compro um número menor e atocho dentro da calça e ela fica lisinha. Dicas de como não passar roupas ao vivo. Então, se meu número é News. 40, eu compro 38. Se for 60, eu compro 58. Entendeu? Eita porra, caiu o microfone. Tá tão esticada a roupa que ele foi se mexer, o microfone caiu. Ô, Fábio, mas é verdade, ele tira a mochila dele aqui, quando ele me vê, ele arranca uma camisa social que tá assim, ó. Tá assim, ó, dentro da bolsa. Aí eu pedi, vamos comprar aqui, né, um ferro automático pro Cabral. Quem diz? Não, eu tenho a minha tática, é um número menor, mas hoje funcionou, viu, Cabral? Viu? Você tá bonito pro seu prêmio, viu? Viu? Tá bom. Uma pergunta, meu amigo. A guerra em si, que incomodou muito a inflação nos Estados Unidos, já deu uma arrefecida. Se você pegar Estados Unidos, o aumento da energia esse ano foi de 19,8%. Esse ano não, perdão. Nos últimos 12 meses. Gasolina 33% e óleo. Óleo combustível para vocês nessa tabela é diesel? Só uma dúvida. Então, diesel 58%. Sim. Só para ter um comparativo, a energia na Alemanha subiu 240% nos últimos 12 meses e nos Estados Unidos 20%. Então quer dizer que o efeito guerra está começando a ir embora. Está começando a diminuir a pressão. Você fala. Diminuir a pressão. Já tem 3 meses seguidos de queda. Se você pegar a inflação de julho, agosto e setembro, de produtos ligados à energia, só queda nos Estados Unidos. Com exceção de gás encanado. Gás encanado é a única coisa... Porque hoje eu já troquei o WhatsApp com ele para pegar o número aberto. Aí ele me mostrou onde pega, eu peguei esse número aberto. Tirando o gás encanado, que está subindo, o resto tudo cai. Mas alimentos ainda não. Então nós ainda temos pressão de alimentos, muita coisa de economia bombando. Não tem como dizer que a economia americana não está bombando. Só vê desemprego, só vê seguro-desemprego, PNAD é nosso, né? ADP, qualquer coisa, mas a energia não alivia. Energia não alivia é porque as pessoas estão deixando de comprar outras coisas para comprar mais alimentos ou o custo de produção está muito caro aí? Eu não sei o quanto psicológico está levando a pessoa a comer mais, entendeu? Não é só comer mais, não. Você tem os dois lados, porque por causa da inflação a conta não está fechando. Então você pode olhar que consumo discricionário aqui nos Estados Unidos ele está morto. Consumo discricionário, tanto que carro usado, carro novo, passagem de avião, isso está começando a cada vez mais dissipar. A gente tem um aumento sazonal, porque acabaram as férias de verão agora, então pisca o efeito disso na inflação de agosto e setembro, mas dissipa rápido porque foi um evento isolado de férias. O americano está cada vez mais dentro de casa. A gente teve um verão muito quente, o que demanda mais ar-condicionado. Aqui todas as casas
independente de onde você mora, tem ar-condicionado. A gente teve também, durante todo esse processo, essa história da gasolina, do diesel, porque, querendo ou não, a gasolina cai, mas o diesel não cai tanto, ele continua um pouco mais alto, e o diesel que abastece os caminhões para fazer todo o transporte das coisas. O grande problema do americano hoje, em relação a essa inflação persistente e os itens não estarem cedendo, é que a gente está com um problema sério aqui nos Estados Unidos de o americano não tem de onde tirar dinheiro. Ele está se endividando no cartão de crédito agora. Eu estava olhando uns gráficos ontem de dívida de cartão de crédito do americano, está crescendo exponencialmente. Por quê? Porque as fontes de renda dele estão fracas. A casa e o portfólio. Aí por isso que você vê um monte de gente trocando de emprego. Por isso que a economia continua aquecida em termos de emprego, e quando você vai ver, é muito mais troca de um emprego para o outro, porque eu garanto uma renda um pouco maior. O grande problema que as empresas estão passando aqui é esse. Você está sentado aí a Paula recebe uma proposta de uma outra empresa para ir para ganhar 2 vezes, você vira para o seu chefe Cabral e fala, pô, ela está indo embora aí, eu vou ficar, sou fiel, pense em mim. O cara fala, desculpa, não consigo fazer nada agora, mas contrata uma substituta para a Paula pagando 2 vezes também. Está acontecendo isso muito aqui. Tanto que o grande medo dos americanos não é perder o emprego, mas é deixar de ter opções para se mover por causa da falta de dinheiro. Ele não tem medo de ser mandado embora, ele tem medo das vagas extras de trabalho do nicho dele acabarem e ele não ter poder de barganha. Por quê? Porque o único lugar que ele consegue aumentar a renda dele, que é via o salário, pode, com o que o Fed está fazendo, e agora a gente vai ver essa economia brecando, por mais que os resultados começaram a sair do terceiro tri um pouquinho melhor, essa economia com inflação e com esses juros e com todas essas perspectivas tem que brecar. O cara fala, ferrou, daqui a pouco nem emprego eu vou conseguir trocar, então eu vou ter que começar a cortar coisa, cada vez mais cortar coisas por aqui. Uma pergunta assim de quem não conhece o dia a dia do trabalhador americano. Primeiro eu vou contar uma história para fazer a pergunta. A história é o seguinte, nós estamos com aproximadamente 10 milhões e 300, 10 milhões e meio de vagas em aberto, de gente que tem lá vaga e não está conseguindo trabalhar. Então, isso é um ponto. E parte considerável dessas vagas não são salários tão altos. Em paralelo a isso, ficou caro morar em grandes centros nos Estados Unidos. Então, o valor da tua casa deve ter dobrado do Covid para cá e o valor da prestação deve ter triplicado. Então, resumindo, 1.000 da tua casa há 2 anos atrás, hoje deve valer 3.000, 4.000. Tanto os juros quanto o metro quadrado subiu. Então... Me corrija de ponta a ponta se meu raciocínio estiver errado. Essa impressão que nós temos 10, 11 milhões de vaga, isso nunca não vai conseguir ser preenchido a curto prazo. Por quê? Porque como é salário baixo e ficou caro morar, muita gente saiu dos grandes centros e recuou a moradia dele. Então é caro ir trabalhar. Tá caro me deslocar até o trabalho. Porque como o combustível subiu, então fica caro eu sair. Antes eu morava a 10 quilômetros do trabalho. Só que o meu metro quadrado ficou tão caro que eu não consigo pagar o aluguel. Agora eu moro a 40 quilômetros do trabalho. O emprego, o McDonald's, continua lá no centro de Miami. Só que eu não consigo mais morar perto do meu trabalho. Então, você pode ter uma ilusão que tem 10 milhões de vagas, mas são 10 milhões de vagas que é impossível preencher na prática devido a custo de deslocamento, metro quadrado de moradia e etc. Então, aquela ilusão que a mão de obra está bombando, ela até está, mas bombando bem menos que a gente espera. Faz sentido isso? Faz sentido. E também não vamos esquecer, né, que desses 10 milhões de vagas abertas aí, quase que metade são vagas que quem preenche são imigrantes e a fronteira está fechada oficialmente, porque desde que o Biden foi eleito, ele abriu a porta lá para os ilegais, a fronteira está fechada desde o Covid, não entra ninguém, não tem visto de trabalho, então a gente sabe que muitas dessas vagas que ainda estão abertas, é vaga que geralmente os imigrantes preenchem, porque são vagas de entrada, vagas da base, né? É lanchonete, é limpeza, são essas coisas de empregos de base que o americano em si já não busca tanto, já busca coisas mais qualificadas. Aí você tem esse lado também, do custo de vida. Eu dou um exemplo, aqui em Miami, por exemplo, se você olha os aluguéis na véspera do Covid e olha o aluguel agora, você chora, né? Você fala, não é possível.
Porque você vai nos lugares, os bairros, e você vê que são bairros ok, bairros até de classes mais baixas, com preço Premier para Miami há 5 anos atrás. Aí você fala, o que está acontecendo? Miami também não pode ser usado muito como referência, porque foi a cidade que mais investiu durante o Covid para atrair gente para cá. Foi Miami e Austin, no Texas, que foram as duas que fizeram um trabalho enorme, um esforço para trazer o máximo possível de empresas, tanto da Califórnia quanto da costa leste, lá de cima, Nova York, Connecticut, Massachusetts, para cá. A Flórida fez isso muito bem. Só de Nova York vieram 19 mil famílias direto de Nova York para a Flórida, e uma pesquisa que saiu recentemente, mais da metade dessas famílias falaram que, apesar das coisas terem voltado ao normal, não pretendem voltar para a costa leste, voltar para o frio, voltar para o custo de vida de Nova York, mesmo Miami hoje em dia estando caro. Miami já não pode mais ser considerado um lugar normal. Miami tem que ser já colocado na mesma cesta que Nova York e Los Angeles. Miami é caro para o que oferece, porque é uma cidade que está crescendo muito, muita gente chegando, muito negócio chegando. O prefeito e o governador da Flórida estão trabalhando muito para isso. Mas sim, o seu raciocínio está certo, e principalmente porque muitas dessas pessoas que emigraram para fora, né, que foram embora da cidade, eram pessoas que alugavam. E o aluguel está insustentável. Você vê casas aqui em Miami, eu não vou usar Miami, mas eu vejo casas lá em Connecticut, perto de onde eu morava, que foram de 3, o aluguel de 3, 3,5 para 6, com 42% de imposto. Então, assim, tem que levar em consideração também uma coisa que a gente brasileiro não entende muito, essa história do imposto, porque a gente está acostumado, 27,5% e tudo mais. É para todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, não. Eu saí de Nova York, eu morava em Connecticut, trabalhava em Nova York, pagava 42%, alguns meses, quase 48% de imposto, entre federal, estadual e municipal, e aqui em Miami eu pago 20%, 22%, porque não tem o federal, não tem o municipal e o estadual. Essa diferença é muito grande. Para quem não tem mobilidade interestadual, não pode fazer uma mudança como a que eu fiz, você tem que mudar para o subúrbio. Você vai morar longe do seu trabalho, você começa a ir para cidades isoladas para poder alugar. Só que você tem que fazer o commute. Se você mora num lugar onde o transporte público, por exemplo, Miami, o transporte público aqui é horroroso. Não tem metrô, o ônibus é ruim. É bem Brasil, Miami. Miami é muito América Latina. Você sobe, todo lugar vai ter trem, vai ter metrô. Fica menos caro, porque, por exemplo, uma alta da gasolina não te mata. O seu passe do trem, lá de Nova York, por exemplo, ele não foi de 280, 320 dólares para 600, mas o tanque de gasolina que foi de 70 dólares para 150, entendeu? Então você consegue mudar para os subúrbios nas regiões mais de melhor infraestrutura sem problema. Agora, as pessoas que moram principalmente para o sul dos Estados Unidos e lugares onde o transporte público é precário em termos de trem, metrô, ônibus interestaduais, intercidades, você fica preso a ter que mudar para longe, e aí você vai buscar outros trabalhos para longe também, porque você não consegue, o custo que você vai ter para chegar no trabalho é inviável, como ficou tudo caro. Então faz sentido mais ou menos a minha teoria do vaga que não vai preencher nunca. Sim, faz sentido. Faz sentido. Por isso que até a ADP mudou a metodologia, porque vagas que não vão preencher nunca e vagas que existem que não estamos mensurando, que é o trabalho informal, o trabalho na internet, a pessoa que tem o trabalho depois do trabalho. Porque muito da confusão que aconteceu aqui nos Estados Unidos ainda vem acontecendo é ver números de trabalho, ver a economia como está, ver a renda e não conseguir fechar essa conta. Porque você fala assim, tinha que estar faltando dinheiro, mas está sobrando dinheiro. Tinha que estar abrindo mais vaga, mas está faltando vaga. Por quê? Porque tem trabalho informal, tem 2, 3 empregos, o que a gente chama do trabalho depois do trabalho. E tudo isso, os dados estatísticos não estavam conseguindo mensurar. A ADP ficou o quê? Foram 2, 3 meses que a ADP ficou refazendo a fórmula para tentar capturar isso. Fechado. Eu hoje aqui nos Estados Unidos, por exemplo, para o americano eu não existo. Porque formalmente para o governo americano eu estou desempregado, o meu trabalho é todo da internet, eu trabalho tudo com empresas no Brasil e aqui pela internet, pago os impostos, mas se for ver vaga de trabalho, eu não tenho Social Security empregado. Para o governo americano eu estou desempregado, mas eu tenho renda. Pago imposto, tenho renda,
mas não tenho vaga de... A minha vaga está... Como eu sou, estatisticamente, eu sou desempregado para o governo americano. Aconteceu mesmo quando eu morava aí também, eu era correspondente internacional, ganhava pelo Brasil, na verdade, mas a mesma situação aí. Pagava os impostos, morava em Nova York, éramos ali vizinhos, viu, Fábio? Eu também morava ali, pagava essa carga aí tributária. E às vezes é isso que eu falo muito quando as pessoas, né, falam, a gente tem os nossos impostos, claro, é muito diferente a situação, igual você falou, né, tem serviços que funcionam ou não funcionam, mas não é também a mil maravilhas. Tem gente que acha que morar nos Estados Unidos você não vai pagar imposto, pelo contrário, você também paga o imposto, é que você tem o retorno dele dependendo do estado, né? Igual você falou, a questão do transporte público, dependendo do estado que você estiver, funciona bem. Dependendo do estado, você não consegue usá-lo também. Mas, por exemplo, a escola do filho deles, ele fala que é animal. Não, sim, em termos de educação, sim. Mas também tem a questão do plano de saúde. Aí a gente debateria aqui horas também, que tem a questão do plano de saúde, que também não é tão assim, né? As pessoas... Um amigo meu, eu lembro que uma vez teve uma dor de cabeça, não tinha plano, foi pro hospital, tomou lá uma dipirona, $300. Veio a conta depois. Ué, tá baseado aí, conforme ele paga de tributação. Mas aí a gente ficaria aqui falando sobre isso aqui. Ô, Fábio, eu queria mudar de assunto, aproveitar vocês dois para voltar naquele tema que a gente sempre fala, né? Principalmente do Reino Unido, porque tá uma confusão lá, né? O Banco Central do Reino Unido deixou aí o mercado mais tenso, tem deixado o mercado tenso, desde que realmente já havia anunciado que iria parar as compras dos títulos na sexta-feira. A dúvida era se é prorrogar ou não a medida, não vai prorrogar. Teve ali, né, uma questão do próprio presidente do banco, do BOE aí, falando junto com o ministro da Economia em relação a isso, que o mercado deve desabar nas próximas semanas. Queria entender a visão de vocês sobre este assunto. Vou começar com o Fábio, depois o Cabral. Bem, o que o Banco Central fez, e é uma coisa que a gente também já vem observando há algum tempo, quem não está acostumado com o mercado acha que só o que está na tela é o que está acontecendo e não tem nada por trás. Mas o institucional existe o que a gente chama de alavancagem e de margem. E os fundos de pensão, que são obrigados a carregar renda fixa e um monte de coisa, vem carregando um monte de título com juros irrisórios, né, porque até outro dia o mundo não tinha juros, e agora vendo essa abertura de taxa de juros, várias operações onde ele tem que depositar margem, acabam chamando mais margem e o cara não tem dinheiro, porque ele está 100% aplicado. Faltou dinheiro, o Banco Central da Inglaterra falou, olha, eu vou ajudar vocês, eu vou injetar dinheiro na economia para vocês se zerarem, porque afinal quebrar um fundo de pensão é um problema muito grande. E deu esse ultimato, foi na terça-feira, né, o ultimato. Vocês têm até sexta-feira para se resolver. E parece que estão se resolvendo. Os fundos de pensão foram bater o pé, mas estão se resolvendo. O problema lá, que começa na primeira conversa que a gente teve aqui, onde eu e o Cabral discordamos e a Paula estava do meu lado, a tia chegou, a tia Liz Truss, olha, eu vou congelar preço e vou cortar imposto. Aí alguém fez a conta e falou, vai faltar grana, vai dar merda, não pode. Ou é um ou é outro. E o que está acontecendo agora? Ela está tendo que dar um cavalo de pau na política dela. Já avisaram que você não vai cortar imposto, inclusive você vai subir imposto corporativo. Hoje de manhã já estava fazendo isso. Ontem ela teve que... Aqui a Inglaterra, coitada, foi a pior hora para a rainha descansar foi agora. Porque ficou aquele filho preguiçoso dela lá, mal-humorado. Se vocês olharem na internet, tem um vídeo dele recebendo a Truss ontem. Ele já reclama no Oi, porque o cara tem que trabalhar. Começou a trabalhar depois de velho, 70 anos deve ser fácil começar a trabalhar. Ela chega e ele já reclama. Eles estão cercados. É ruim, porque infelizmente você tem um rei que não vai fazer nada, você tem uma ministra que ela veio disfarçada de uma coisa e parece que é a outra, e um banco central que está avisando, ou começa ou vai dar uma caca gigante. Olha para os nossos amigos do outro lado do túnel aqui no continente, o que está acontecendo lá. E eles precisam se decidir. Hoje de manhã já falavam em cavalo de pau no corte de impostos, um novo plano fiscal, algumas outras medidas, e que a Liz já corria o risco de ser substituída. Tipo, com todo respeito, eu falava isso para os alunos na Quantas no começo do ano, e sem querer, assim, com desgosto acertei. A Europa virou uma América Latina no continente errado, porque os problemas que eles estão lidando lá é problema que a gente achava que só acontecia com a gente aqui. E eles nunca imaginavam que podiam acontecer. Porque não só guerra, energia e tudo mais, inflação, mas é um problema de político fraco, político maluco, político que parece que nunca estudou nada.
Entendeu? E aí eles estão pagando o preço. Seja a Inglaterra, a própria França, com o Macron lá, que é um inútil, a Alemanha, que colocou o boneco de neve, que já está derretendo, que agora vai congelar de volta, né? Acho que o Olaf ficou feliz com o que vai acontecer no inverno, que ele vai poder voltar a ser o bonequinho de neve. Não consigo entender o que está acontecendo lá. Agora, Grécia e Turquia se estranhando. Tá? A Europa precisa de um reset, dar uma resetada em tudo para se reorganizar, porque assim é um continente mais velho, um continente historicamente extremamente importante para o mundo, mas que ficou na idade medieval. Eles precisam acordar que o mundo já estamos em 2023 agora. Esse que é o grande problema. Vamos lá, Cabral. Sua opinião, sua visão aí. Você concorda com o Fábio Charles aí, começar a trabalhar depois de 73 anos. Ele só vai trabalhar ano que vem, né? Que eles são empossados em junho ou maio. É verdade. Maio, né? 74 anos. Então ele, por enquanto, tá à toa. Sei lá, vendo Flamengo e Corinthians 0x0. E que o Flamengo dominou o jogo. Merecia ganhar, mas foi um passeio ontem, um passeio. Sua opinião sobre essas consequências, vamos lá, voltando. Não, a intervenção, eu manteria ela no volume menor só para poder manter a curva. E uma coisa que eu não entendo é porque o BC está fazendo e não o Tesouro. Isso que eu queria entender, qual é a particularidade do Reino Unido, porque o Tesouro... Quem faz quantitative tightening ou easing é o Banco Central com autorização do Tesouro, é igual nos Estados Unidos. Mas no Brasil não é, né? Não, mas o que acontece no Brasil? No Brasil o Tesouro fala, a dívida é minha, então eu que vou fazer a política e o Banco Central zera o caixa dos bancos. Porque o que ele alega? Se a dívida é minha, então é comigo que você tem a dor de cabeça e não com o BC. Então eu dou liquidez na sua dívida, na minha dívida contigo. Então, se você está precisando de saída, eu faço um leilão público, porque o problema não está no BC, o problema não está na política monetária, o problema está que meu título está sem liquidez. E eu acho que faz muito sentido essa tática brasileira. Aí, tanto é que o leilão é do Tesouro, feito de recompra pelo Tesouro. E geralmente tem uma parceria do BC, o BC faz o leilão em seguida para equilibrar o caixa da operação. Mas a operação é toda feita pelo Tesouro. Eu não entendo porque no Reino Unido é feito pelo BC, mas ok. Eu manteria essa pequena recompra ainda há um tempo, baixaria isso de 10 para 2, 3 bi, para tentar equilibrar a curva, para poder tentar assustar menos esse mercado. Só que não vai fazer, ele já falou... Ele lá atrás. Agora, né? Oi? Ele vai parar agora. Ele já no dia 15, 20 de setembro já tinha avisado, entre 28 de setembro e 14 de outubro. Essa semana ele dobrou, desde segunda-feira está 10 bi de libras e fala que acaba sexta-feira agora. O problema todo, dá um exemplo bem prático que fica muito fácil de entender. Você pega e leva seu filho na loja de doce e deixa ele comprar o que ele quiser. No começo é super legal, ele fica feliz, você vai ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo e tudo mais. Só que aí seu filho fica pré-diabético, obeso, e você fala assim, olha, daqui para frente é só um doce. Ele vai continuar comendo doce todo dia e ele vai continuar pré-diabético. O mercado está assim, o mercado ficou viciado em dinheiro fácil, dinheiro barato. Se o BC ficar dando saída toda hora, não vai ter jeito. Então, ou infelizmente... O cara do Morgan Stanley, há uns meses atrás, escreveu um report, o Mike Wilson, que é o cara que mais acertou essa crise até agora, ele escreveu um report sensacional, onde ele falava, é melhor arrancar o band-aid de uma vez e sentir dor, do que ficar evitando de pôr o metiolate nessa ferida, porque não vai curar. Ou os bancos centrais, eles estancam isso e, sinto muito, vai doer, vai perder dinheiro, vai ter dinheiro que vai quebrar, só que a gente consegue retomar mais rápido. Por que eu sei que a gente consegue retomar mais rápido? Tecnologia, custo de produção, o mundo já se provou que o mundo funcionando em pleno vapor é deflacionário até. Aqui a economia americana era deflacionária com pleno emprego e tudo mais. Olha 2019. Só tem que achar agora um equilíbrio de política monetária, porque a gente vai ter inflação. A gente está vendo os países trazerem as produções de volta para casa. Não adianta pensar que um iPad produzido no Texas vai custar igual ao iPad produzido na China. Não vai. Então a gente tem que achar esse equilíbrio agora. Tem que parar de dar doce para criança. Porque você vai viver com um filho pré-diabético ou diabético a vida inteira. Você viciou ele nisso.
Como que você cura o vício? Com um choque. Tem que dar o choque. Quando uma autoridade monetária precisa vir a público e dar o esporro que o presidente do Banco Central inglês, lá, o Bailey, eu não sei se ele é presidente, secretário do Banco Central, ele deu na terça-feira avisando, ou vocês zeram com o que a gente está fazendo, ou vocês vão se dar mal, é porque é que nem você falar pro seu filho, ou você para ou você vai cair daí, moleque, aí você espera ele cair. Entendeu? Não tem como, chega, tá na hora de acabar. Eu falei isso outro dia, tem muita gente que fica louca, mas assim, a gente chegou num ponto que figurinha de macaco digital estava valendo bilhão. Isso, dinheiro não aceita desaforo. Tem que abaixar a bola. A figurinha de macaco digital, ela pode ser o máximo, a coisa mais legal do mundo, mas ela não pode valer 1 bilhão agora. Ela pode valer lá na frente. Agora não dá para ela valer 1 bilhão. Mostra, todo mundo sabe, já escutou de algum membro da família, alguma pessoa mais velha, porque no final eles estavam sempre certos. Dinheiro não aceita desaforo. E a gente vem de anos de desaforo em cima do dinheiro. A conta chegou e a gente precisa resolver isso logo. Logo, porque quanto mais demorar, esses conta-gotas, faz só 2 bi, fica aí mais 6 meses, só vai empurrando o problema com a barriga. E aí o Meteorolate vai arder mais. Mas é a primeira vez que eles estão intervindo. Eles não interviram no Covid do primeiro dia até 27 de setembro. Então eles estão intervindo agora. Faz leilão de troca. Ministra, nova política, faz leilão de troca, que nem o Tesouro faz. Me dá a tua longa e eu te dou uma curta. Eu só acho que quebrar mercado de renda fixa, a cagada é grande. Você vai jogar Libra para água. Pô, o Banco Central brasileiro, contra isso, o nosso Tesouro faz uma obra de arte em relação a equilibrar a curva de juros, mano. Ó, eu não sei o que vai acontecer na eleição no Brasil, mas dependendo do que acontecer, até o Roberto Campos pode estar disponível a partir de janeiro. Ele tem 2 coisas que ele pode fazer. Ele fica até dezembro de 24. Isso porque você diz que o BC é independente e que vai ficar tudo normal do Brasil depois da eleição. Ninguém pode afirmar nada, porque a gente não sabe quem vai ganhar. Mas vamos supor que o Roberto Campos seja mas disponível. Esquece o BC de deixar de ser independente. Ele pode fazer 2 coisas. O Roberto Campos pode fazer 2 coisas boas. Uma, ele pode fazer como vários técnicos estrangeiros de futebol estão fazendo e comandar uma seleção de outro país. O Filipão fez isso, o Luxo. Ou pega, contrata uma galera do marketing digital, faz um anúncio, mete uma raça para cima e dá curso de como ser o melhor banco central do mundo por 2 anos seguidos. Ponto. E ensina esses caras. Esses caras não sabem o que é inflação, esses caras não sabem lidar com essas coisas. Na cabeça deles era tudo muito fácil. Cabral, querendo ou não, inflação morreu na década de 80 para essa turma. Esses caras cresceram com preguiça de estudar e de trabalhar. Porque era tudo muito fácil. O melhor emprego do mundo era ser autoridade monetária nesses países. É juros zero e vamos lá fazer conferência em Bruxelas, conferência não sei aonde, tudo... acabou, bonitão. Pega seus livros aqui, vai estudar e vai resolver o problema agora. Bom, Roberto Campos, se você estiver vendo, velho, eu te arrumei 2 empregos se você não quiser ficar no BC. Tocar BC de outro lugar ou vende curso. Mas aí é BC diferente de intervenção de tesouro, Fábio. Aí você está me falando de BC e não interferência de tesouro. Está falando de BC e inflação, ok. O boy está fazendo trabalho não muito bom e a Europa para mim é um mistério. Eu não consigo falar mal da Lagarde. E o Jerome Powell fazendo trabalho ruim. Eu estou falando da interferência do tesouro para manter a curva. São coisas de paralelo e coisas diferentes. Você me deixou curioso, peraí. Por que você não consegue falar mal da Lagarde? Vamos lá. Porque ela tem um problema. Meu irmão, ela tem um problema. Imagina o seguinte, se eu subir juros, eu quebro a Itália, eu implodo a Europa inteira. A Europa acaba. Se eu subir juros, eu implodo a Itália. E se a Itália sair do euro? Ela vai ter a maior dívida externa do planeta. Ela vai dever 3 trilhões de euro, tendo moeda em lira. Libra é Estados Unidos, Inglaterra, lira. Então ela literalmente acaba. Então o mundo dela é desesperador. Porque se ela já deu, e vários já deram declaração. Eu não consigo, não adianta eu jogar juros para 80 se o Putin não liberar o gás. Não vai mudar nada a minha vida. E eu quebro Itália, eu quebro Espanha, eu quebro Portugal e implodo a Europa inteira. Mas você acha que ela demorou para começar a fazer alguma reação? Ela demorou, pode ter demorado, mas dizer que ela já devia estar com juros de 5 hoje é loucura. Ela já teria implodido a Europa inteira. A Europa já estava implodida. Pelo contrário, você está olhando com a cabeça da situação de agora. Vamos olhar para trás. Por que deixou chegar nisso? Quantas vezes já não salvou a Itália? Quantas vezes não salvou? Tanto que até... Qual é o apelido disso?
PIGs, os porcos. Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Toda hora, há quantos anos, desde o começo do euro, esses caras não estão mamando na teta da Alemanha? O maior erro da Alemanha e França foi deixar... Não, a França só não está no PIGS porque o F não serve para nada, né? Então, mas a França pode não gostar do Macron, mas o trabalho dele na parte econômica, os dados são muito bons. Você pega... A Europa permitiu, na hora de constituir o euro, que todo mundo se pendurasse na Alemanha. Foi cagado, e a Alemanha concordo. Ficou sustentando toda essa turma. Como ela tinha que sustentar toda essa turma, ela ficou com o caixa todo comprometido para um monte de coisa, não podia fazer um monte de coisa. E o que foi uma das coisas que ela não fez? Investir mais na matriz energética dela. Aí, quando foi avisada, e eu fui buscar a informação, o Trump só deu a cartada em 18, mas desde 16, desde 2016, o governo americano avisa os governos europeus da dependência da energia russa. Ou seja, aquele vídeo que a gente vê do Trump 2 vezes em 18, falando, seja na ONU, ou seja numa reunião fechada com o pessoal da OTAN, desde 2016 os americanos avisam a Europa que vai dar caca. Então, ou seja, não foi nem o Laranjão, foi o Obama, que foi o queridinho de todo mundo que já chamou a atenção. Vocês estão ficando na mão, como o Obama era um cara polido e não falava as verdades, vocês estão ficando na mão de um moço que talvez possa ser meio malvado em algum momento. E a Europa não fez nada. Por quê? Tá tudo bem, a Lagarde ficava lá em Saint-Tropez tomando sol, mas tá sempre bronzeada, entendeu? Desculpa, tem culpa, vai pagar, só que o que é o ruim dessa história? Paga o povo. Essa daí vai para uma outra conferência, vai para um jatinho, arruma um emprego numa dessas instituições, ONU, Banco Mundial, esses cabides de emprego que não serve para nada também, e fica tudo bem, entendeu? E o povo se ferrando. Eu escutei de uma história de um amigo meu que mora em Roma. Ele vai todo dia num café lá do lado. O cara do café desesperado, pai de família, 30 anos de história, 50 mil euros de conta de energia. E aí? O cara falou, como que eu vou vender? Quanto café eu tenho que vender para pagar a conta de energia? 50 mil euros de dívida de energia. Já pensei. Ele tem culpa? Ele não tem culpa. Mas aí a cagada é energia, no EBC. A EBC não tem culpa. A cagada é Lagarde. Mas foi avisado desde quanto tempo? Sim, mas isso não tem nada a ver com o Lagarde. O cara brigou com o Putin lá. O que Lagarde tem a ver com a história? Só ela imaginou, então, que a guerra ia se resolver rápido e a energia não ia subir. Ela demorou demais para tomar alguma medida também. Essa turma da Europa, Cabral. Concordo contigo agora, mas não no passado. Como é que no passado eu ia saber que ia brigar com os russos, maluco? Não, ela não iria saber que ela ia brigar com os russos. Mas a Europa em si foi avisada. A Europa, como governos centrais, eu concordo. Sim. Totalmente, de total meu apoio. Não tem outra presidente da Itália, concordo. Presidente da França, concordo. Todos eles. Mas como BC, como geral, eu não teria como saber nunca disso. Calma. Como é que eu vou saber que ia ter uma guerra, que ia jogar a inflação onde jogou? 240% de subida. Quando você soube, por que você não tomou atitude? Eu comecei a tomar. Primeiro o seguinte. Ela demorou. Inflação, juros de 5%, a Europa hoje estava quebrada. Mais do que já está. Não, Cabral, mas muito mais. Estava implodida. E vários bancos estavam implodidos juntos. Vários bancos estavam implodidos juntos. É a dosagem do remédio. Mas, o Cabral... Mas implodidos de quebrar, pô. A gente está falando de tempos diferentes. Você está falando de agora. O meu ponto é só um. As pessoas esquecem que tudo na vida são ciclos. Acham que tudo vai dar certo o tempo inteiro, que aí quando dá errado, ai meu Deus do céu, deixaram essa farra toda, porque dinheiro barato, o mundo, vai ficar assim para sempre. Não vai ficar assim para sempre. Itália, você já está com 150% de sua dívida PIB, começa a resolver isso daí, porque não dá. A gente tá Mas isso é Lagarde. Isso é o cara da Bélgica, que é o chefe da zona do euro. Isso é o presidente da zona do euro, não é Banco Central Europeu. Concordo contigo, Itália deu droga, mas quem cabe a isso? É o maluco lá da Bélgica, que ninguém sabe quem é direito, que é o presidente da zona do euro. Para não ficar falando mal da sua diva, da sua musa, que eu já percebi que você tem alguma coisa. Não, ela não é diva, eu não queria ser ela. Todo mundo tá errado. Agora, ela também, como autoridade, o tio da Bélgica, deixa o chocolate, a Bélgica é batata frita, né? Para de comer batata frita com a sua cerveja e com a sua zepaê.
Tá dando caca aqui, que eu sou a autoridade monetária do Banco Central, tô vendo um monte de caca, começa a dar uns esporros aí, porque vai dar merda. Sim, concordo 100%. Com isso. Ó, é a mesma coisa agora. Brasil, vamos mudar da água para o vinho. A gente tem uma eleição. A gente só conhece o passado das pessoas, ninguém conhece o futuro das pessoas. Então, assim, eu consigo olhar o que são os dois candidatos. Eu vi 4 anos de um, vi 8 anos do outro. E as pessoas estão achando que não, que vai mudar. Agora é diferente. Caramba, nunca ninguém teve um relacionamento ruim na vida. Você ficava insistindo, a pessoa te tratava mal. Não, mas vai mudar. Eu vou dar mais presente, vai gostar mais de mim. Eu vou fazer filho, vai mudar o relacionamento. Sobrou você e o moleque sozinho. É isso, cara. Entendeu? As pessoas têm que entender que ninguém muda. Ninguém muda. A Europa sabia, do mesmo jeito que o Brasil sabe. Eu espero continuar sendo convidado e daqui a um ano não ter que ficar falando para o Brasil. Eu avisei, porque eu estou avisando. O passado mostra quem é quem e ninguém muda. Ninguém muda. Depois não reclamem, porque olha o que está acontecendo no resto do mundo, que resolveu para o lado errado da coisa. Olha todos os nossos vizinhos que foram para o lado errado da coisa. Tá tudo aí. A verdade está aí. Ai, mas o outro é bobo. Cara, cuidado, porque a conta é muito alta, muito alta. A Europa está pagando, o Japão está pagando, toda a América Latina está pagando. O Chile, que era uma referência, deteriorou rápido. A Colômbia, Venezuela e Argentina eu nem falo porque isso já é caso perdido. Tá aí, tá tudo aí. Depois não vai falar, ai, mas eu nunca imaginava que isso acontecer. Olha para o passado e só repete, porque as pessoas não mudam, ninguém muda, isso não existe. É conto de fada, é só novela de televisão que no final é sempre feliz, porque na vida o final feliz é difícil, não acontece sempre. Eu concordo contigo, mas boa parte dessa crise não é BC. Boa parte dessa crise Sim. é falta de administração do maluco lá da Bélgica que ninguém conhece direito, que eu nem lembro o nome dele aqui. Eu peguei ele. Então, ele que é o presidente da zona do euro. Né? A Lagarde, ela não pode subir juros antes de inflação. Ela tem que subir juros quando a inflação chega. O cara do euro que devia chegar num cara da Itália e falou, você tá maluco? Você vai implodir o país, você vai implodir a nossa zona do euro inteira. Não é Lagarde que tem que chegar lá e falar, oi, como é que tá a tua dívida? É eu como administro o país. Só que o cara da Bélgica é um zero inútil. Ninguém nem sabe que é um cara. Não é holandesa, não? Agora ali... Pode ser, até ser. Eu nem lembro, eu não tô achando mesmo até. Como... é uma mulher agora. Não é a Vanderleia, não, que você tá falando, não, né? Vanderleia, acho que é ela, não é ela. É a Úrsula, Então, é a Úrsula, então é a Úrsula, mas, pô, vai ver urso polar, vai ver qualquer coisa. É a cagada Úrsula tá nela. E ela realmente, né, diante desse conflito todo aí, ela ficando ali, colocando as sanções, se posicionando exatamente ali contra a Rússia nesse sentido. Agora, o bloco tá pagando esse preço da energia justamente aí por conta disso. Concordo muito com você, Fábio, e concordo, e minha preocupação maior, aí linkando, né, só pra gente encerrar aqui, quando a gente fala, e o Cabral, eu concordo com ele também, a posição da Lagarde em tomar uma única política monetária para vários países é desafiador. A minha maior preocupação é o Brasil querer fazer parte de um bloco total aqui da América do Sul, né? Não acho difícil, Cabral, depende muito. Essa é a maior dificuldade. Esse é meu ponto de vista. Minha opinião, não sei de vocês, não vou entrar no embate político aqui, mas é um risco que a gente está vendo que não funciona um bloco único, tanto que foram feitas críticas ali em relação a algumas, né, principalmente o Brexit da Inglaterra, tá tendo um grande problema lá, enfim, mas é muito difícil, realmente, aí eu concordo com você. Uma única, né, um único bloco, ter uma única política monetária com economias diferentes, completamente diferentes. É um ponto também, eu acho que tem que ser analisado aí para a gente não correr esse mesmo risco. Fábio, para a gente encerrar, seu recado final desta semana. Não, só agradecer o convite, avisar que vai ser difícil as próximas semanas aqui nos Estados Unidos. A gente tem resultados das empresas, né? Começou já ontem Pepsi, hoje já teve Delta, amanhã começam os bancos e depois nas próximas semanas vem as coisas pesadas. Os resultados devem vir ok, mas olhar o guidance daqui para frente que vai ser muito importante porque o cenário está muito desafiador. Vamos esperar que a Pepsi repita em outros que o da Pepsi foi bom e o guidance também. Mas não acredito que vai ser nas demais também, não.
Vamos lá. Acho que foi voo de galinha, Pepsi. Oba, é mentira.